Pega comigo, por favor, a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, o último livro da Bíblia. Não tem jeito de errar. Enquanto você vai pegando a palavra de Deus, eu vou me apresentando. Meu nome é Marcelo, tenho 24 anos de idade. Estou tanto na renovação carismática quanto na igreja católica há 7 anos e meio, por uma grande graça e bondade de Deus. Um dia eu estava totalmente perdido, longe da graça de Deus, não gostava de igreja, muito menos simpatizava com aqueles que a frequentavam. Mas um dia entrei num grupo de oração e fiz uma experiência com Deus, a qual, com graça de Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, por graça de Deus, se estou vivo, é por uma grande graça particular dele. Sou do grupo de oração Jesus Te Ama, que se encontra aqui mesmo em Iberité, ali no Sol Nascente. O grupo de oração se reúne a todas as quintas-feiras, a partir das 7h30, a qual está acontecendo nesse exato momento o grupo de oração lá. Então, enquanto o fogo cai lá, o fogo cai aqui também. Glória a Deus. E por graça e bondade de Deus, o Senhor Ele me chamou a proclamar essa santa e poderosa palavra, que tem um grande poder e eficácia tanto sobre a minha vida quanto sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, de mudar toda e qualquer realidade, toda e qualquer circunstância a partir de hoje, porque não é palavra de homem, mas é palavra de Deus proclamada sobre a tua vida. Amém? Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 6. Espere eu aí. E a palavra do Senhor, ela inicia assim: Nisso, ouvi como que um imenso coro, sonoro, como o ruído de grandes águas e como o ribombar de possantes trovões, que cantava: Aleluia! Eis que reina o Senhor, nosso Deus, o dominador. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Versículo 8. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Ou, dependendo de alguma tradução, pois o linho são as boas obras do seu povo. Ele me diz, então, escreve: felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são palavras autênticas de Deus. Palavra do Senhor. Dê um beijo na palavra de Deus e aplaude a ela. Irmãos, essa passagem bíblica, nós pegamos ela no versículo 6 do capítulo 19, mas ela, para entender o contexto e o que está acontecendo aqui, é necessário você ler desde o capítulo 18. No capítulo 18, ou mais propriamente no capítulo 17, aonde é profetizado o que vai ser realizado no capítulo 18, e depois que aconteceu, houve-se então aquilo que nós lemos aqui no capítulo 19. O que foi profetizado no capítulo 17? A queda da Babilônia. A queda da cidade da Babilônia, sendo que a Babilônia, no contexto bíblico e especialmente em Apocalipse, é a cidade da abominação, é a prostituta, aquela que perverte, aquela que perverteu toda a humanidade, aquela que trouxe a calamidade. E no contexto bíblico aqui também, a Babilônia significa tanto a prostituta, mas aquela que também matou os profetas, matou os homens de Deus, homens e mulheres de Deus, aqueles que foram incumbidos de levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acontece que no capítulo 17 é profetizado a queda dela. No capítulo 18 é a queda, mas no capítulo 19, então,
é a exaltação do céu, é a glorificação do céu, aquele que é todo poderoso e que venceu a Babilônia, que venceu, né, o grande mal, o grande mal que sobreveio sobre toda a humanidade. Sendo, irmãos, que Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela significa revelação, revelação de coisas vindouras, aquilo que vai ainda acontecer. Sendo que quando a palavra, né, acontece que nem muita gente gosta de ler, né, o livro de Apocalipse, sendo que ele é muito característico, e é necessário, com a luz da igreja e com aquilo que nos diz aquilo que nos diz o magistério da igreja, aquilo que nos ensina os santos da Santa Igreja, a nós, com a luz da Santa Igreja, olhar para o Apocalipse, diante da realidade hoje, diante de tantas interpretações errôneas, que vai totalmente contra a palavra de Deus em si mesma. Mas, irmãos, é necessário nós entendermos que quando São João, aquele que escreveu o livro de Apocalipse, aquele que, quando nós vemos no capítulo 1 de Apocalipse, aquele que foi arrebatado ao céu na ilha de Patmos, sendo que ele estava preso, encarcerado na ilha de Patmos até a sua morte, ele então recebe essa revelação da vida vindoura, daquilo que ainda havia de acontecer. Mas São João, ele escreve o Apocalipse com uma visão da época, interpretando aquilo que vai acontecer nos tempos vindouros. Então isso que nós lemos aqui agora é o que vai acontecer. Mas, irmãos, para nós entendermos o contexto dessa palavra, é interessante nós relembrarmos que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele esteve aqui na terra, nós bem sabemos que João Batista, quando, Jesus ele vai até, o Jordão para ser batizado por João Batista, a palavra de Deus, ela nos diz que João Batista olhou para Jesus e disse para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós sabemos que Cristo é o Cordeiro aquele, que é semelhante, o Antigo Testamento, semelhante à antiga aliança, é aquele que vai tomar o lugar da ovelha, aquele que vai tomar o lugar do Cordeiro, o Cordeiro que era imolado, que era morto com o sacrifício para a remissão dos pecados. Cristo é o Cordeiro de Deus, para que então ele possa tirar o pecado do mundo. Mas isso nós vemos a respeito do testemunho de João Batista. Quando nós destrinchamos a respeito da palavra de Deus e vemos aquilo que tudo ela fala, aquilo que os apóstolos ouviram da própria boca do Mestre, da própria boca do Senhor, nós entendemos que Cristo, ele disse que ele é o pão vivo descido do céu. Em João capítulo 6, ele é o pão vivo descido do céu, assim como a nossa irmã ministrava aqui. Ele é o pão vivo, aquele que vem nos saciar a nossa fome. Mas nós também, na palavra, nós vemos Jesus usando de vários termos para falar aquilo que ele é, usando de elementos da natureza, de elementos presentes na nossa vida, como exemplo para falar aquilo que ele é e aquilo que ele deve ser na minha vida e na sua vida. Então Jesus, ele utiliza desses exemplos, falando que ele é o pão vivo descido do céu. Nós vemos que ele é o agricultor, nós vemos, que ele é a videira verdadeira e que nós constituímos os seus ramos, e tantos outros exemplos que Cristo utiliza para falar aquilo que ele é. Mas o termo que eu quero me deter nesta noite para falar a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra esposo. A palavra esposo. Sendo que essa palavra que nós lemos falando a respeito das núpcias do Cordeiro, a palavra núpcias, ela significa casamento, matrimônio, instituição do matrimônio. E diante dessa realidade, Cristo, sendo o esposo, e é sempre um pouco estranho utilizar esse termo, mas é bem verdade que Cristo é o esposo da nossa alma. Então, seja nós homens, ou seja vocês mulheres, todos nós esperamos a vinda gloriosa do esposo, o esposo da nossa alma,
aquele que é o cordeiro imolado, aquele que nos comprou a preço de sangue, que não foi a preço de ouro, prata, assim como nos diz o livro de São Pedro, escrito por Pedro, o primeiro Papa. Ele diz que nós não fomos adquiridos, nós não fomos comprados a preço de ouro, prata ou coisas perecíveis, mas nós fomos adquiridos para Deus com o sangue de Cristo. Santo Agostinho, ele até mesmo utiliza de um termo dizendo: queres saber o teu valor? Queres saber quanto que você vale? Olha para a cruz. O teu valor é um Deus crucificado numa cruz. Esse é o teu valor. E diante dessa realidade, Cristo que nos comprou, Cristo que nos adquiriu a nossa alma para que nós sejamos pertença dele. Ele nos comprou, ele nos resgatou para que possamos assim ser a sua esposa. Ser a esposa dele. A nossa alma é a esposa de Jesus, a esposa de Cristo. E Cristo veio tomar para si aquilo que é dele. É interessante nós analisarmos, irmãos, que nós lemos aqui o capítulo 19, mas tudo isso se dará no capítulo 21, se você tiver a oportunidade, aonde a igreja celestial ela se descerá na terra e assim realizará o matrimônio de Cristo com a sua igreja que é povo, sendo que a palavra igreja ela vem de eclésia, que significa povo de Deus. Então quando a igreja fala a respeito de igreja, ela não está falando de templo, não está falando de templo, de matéria, mas está falando como povo de Deus, povo adquirido para Deus, o povo que foi comprado pelo preço de sangue. Então Cristo voltará para se casar, para se unir com a sua esposa. E quando nós utilizamos esse termo esposa, quando nós utilizamos esse termo da união de Cristo com a sua igreja, é a mesma realidade. Que, entenda, a palavra de Deus, ela inicia com matrimônio, e a palavra de Deus também terminará com matrimônio. Da mesma forma que a Bíblia iniciou, da mesma forma a Bíblia termina com matrimônio. No início, o matrimônio se deu por Adão e Eva. No final, se dará por o novo Adão, por o Adão que assumiu a condição humana, Jesus Cristo com a sua igreja. E é necessário nós entendermos também que, da mesma forma que Cristo na cruz, melhor dizendo, da mesma forma que Eva saiu do lado de Adão, da mesma forma a igreja saiu do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ela nos ensina, quando o soldado romano ele perfura o peito de Jesus, a palavra ela nos fala que dali a igreja nasceu, porque dali sai o sangue e a água, que é o sangue da salvação e a água do sacramento do batismo. Então, e também simboliza o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Mas acontece que da mesma forma que em Adão, em Gênesis, Eva saiu do lado de Adão, da mesma forma na cruz a igreja nasceu, a igreja ela saiu do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma forma que Eva é esposa de Adão e saiu do seu lado, da mesma forma a igreja, sendo esposa de Cristo, saiu do seu lado aberto. Para que, da mesma forma que a Bíblia iniciou com o matrimônio, também a Bíblia ela termina com o matrimônio. Ela termina com o matrimônio. Que Cristo voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para que assim Cristo possa se unir com a sua igreja. E esse é o termo, irmãos. Esse é o termo a respeito de Jesus como esposo. Não é à toa que quando nós lemos a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, no versículo 15, os discípulos de João Batista chegam para Jesus e falam para ele: nós que somos discípulos de João e os fariseus, eles jejuam, o porquê os seus discípulos não jejuam? E Jesus ele fala, quando o esposo está presente,
os convidados não podem estar tristes, não podem estar abatidos pelo jejum, mas depois que o noivo se for, aí sim eles jejuarão. Jesus mesmo utilizou do termo esposo para nos demonstrar isso. Quando, por exemplo, para ficar como um ensinamento para nós, quando, por exemplo, a palavra ela nos fala que quando as pessoas chegavam para João Batista, ele fazia pergunta quem ele era, e ele diz: eu não sou o Messias. Mas aí ele fala, eu vos batizo com água, mas depois virá alguém maior do que eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Quando João Batista, quando ele utiliza do termo que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, o que é que João Batista está dizendo? Ele não está falando a respeito de se abaixar simplesmente, porque ele reconhecendo servo, ele é digno sim de se rebaixar a Cristo Jesus. Mas João Batista não está usando o termo de se rebaixar para desamarrar as sandálias de alguém, não. Ele está falando, o que o João Batista ele está querendo dizer, porque na cultura judaica, o único que poderia desamarrar as sandálias da noiva é o esposo. É somente o marido que nas noites de núpcias, no casamento judaico, somente o noivo, somente o marido que poderia se abaixar e desamarrar as sandálias, a correia das sandálias da sua esposa. Quando João Batista ele está dizendo que eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias de Jesus, o que ele está querendo dizer? Que eu não sou o esposo. Eu não sou o esposo, por isso que eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. João Batista está dizendo que ele não é o esposo, que é somente o esposo que pode desamarrar as correias das sandálias da esposa. Somente Cristo é o esposo. João Batista está dizendo: eu não sou o esposo, eu não sou quem vocês estão esperando, ele é o esposo, eu não sou o esposo, porque é Jesus que é o esposo. Mas irmãos, a Bíblia ela nos ensina que quando Jesus ele sobe em ascensão aos céus, a palavra ela nos ensina que a igreja, o povo de Deus, a igreja ela é assistida pelo Espírito Santo. Para que, assistida pelo Espírito Santo, ela possa caminhar, ela possa peregrinar sobre a terra, até a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, até que enfim, Ele então tomará a sua esposa, para se unir com ela. Então a igreja é assistida pelo Espírito Santo para peregrinar sobre essa terra, para permanecer na verdade e não desviar da verdade. Porque, irmãos, quando a palavra de Apocalipse ela fala a respeito dessa, e o título da minha Bíblia é Vitória de Cristo, não sei qual é o título da sua Bíblia, a minha é Ave Maria, mas o título da minha Bíblia fala Vitória de Cristo. A vitória de Cristo se dará sobre Babilônia. Babilônia, assim como eu iniciei falando, é a prostituta, aquela que perverteu, aquela que desviou a humanidade, e especialmente que matou os cristãos, que matou os profetas, que matou os homens e mulheres, aqueles que foram constituídos por Deus para levar a mensagem, a boa nova. Mas João ele está utilizando de um termo, falando a respeito da última batalha, que virá sobre a humanidade. A batalha mais derradeira, a batalha mais importante e a batalha mais exigente que todos os homens passaram. E quem diz isso não é o Marcelo, mas é o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, ela nos diz em parágrafo 675, ela nos diz assim:
antes do advento de Cristo, então quer dizer, antes da vinda de Cristo, antes da sua segunda vinda, a igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sobre a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo, em que o homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Vou explicar. O catecismo da igreja, ele está dizendo que antes da segunda vinda de nosso Senhor, virá sobre a terra uma grande apostasia, virá sobre a terra uma grande provação final, que abalará a fé de muitos crentes. Então será a batalha final, aonde, se você pegar um pouquinho, a palavra, se você pegar, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 25, se você pegar, Lucas capítulo 21, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a palavra ela nos fala a respeito dessa provação final que virá sobre a terra a fim de ser a última provação que vai infelizmente abalar a fé de muitos crentes. Mas o catecismo ele continua dizendo assim, que essa provação ela virá com uma forma de impostura religiosa. O que é uma impostura religiosa? Virá sobre a terra uma forma de viver que vai contra o Evangelho, contra aquilo que a igreja nos ensina, contra os critérios cristãos. Aí vai lá e fala assim, aqui a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Então, para que os homens vivam bem sobre a terra, eles renunciarão à verdade, eles renunciarão o nosso Senhor Jesus Cristo, eles renunciarão o esposo da nossa alma, eles vão renunciar à Santa Missa, vão renunciar o grupo de oração, vão renunciar a palavra de Deus, vão renunciar tudo aquilo que é religioso, a fim de viverem bem sobre a terra. Então essa é a impostura religiosa que virá sobre a terra, a fim de levar todos os homens a deixarem a verdade de lado e viverem uma vida totalmente fora da vontade de Deus e do convite do Senhor. Mas, por isso que é vitória de Cristo o título que se dá aqui na Bíblia, e por isso que a palavra ela fala assim, ela inicia no versículo 6 assim, na verdade no versículo 6b fala assim: aleluia, eis que reina o Senhor nosso Deus, o dominador, alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Por que se aproximam as núpcias do Cordeiro? Porque é Deus quem vai guerrear contra essa grande provação, é Deus quem vai guerrear. Se nós continuarmos lendo aqui, a igreja só entrará na glória do reino através dessa verdadeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor na sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, seguindo o processo ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento do último
mal último que virá sobre a terra. Então é Deus quem vai pelejar, é Deus quem vai guerrear, é Deus quem vai lutar contra esse grande mal que virá sobre a terra, a fim de o vencer. Mas, irmãos, essa grande provação, por isso que eu utilizei até mesmo do catecismo para poder falar a respeito disso. O porquê que eu estou falando sobre isso? Para que a vitória de Cristo, o apossar de Cristo sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que possamos viver esse matrimônio com Cristo, aquilo que é esperado, aquilo que a igreja espera, desde a ascensão de nosso Senhor. A igreja tem esperado ansiosamente a segunda vinda de nosso Senhor, para que a igreja espere Cristo desde a sua ascensão, esperando a sua volta. Acontece, assim como eu disse, que o Espírito Santo de Deus é Ele quem está assistindo a igreja, a fim de preparar, a fim de aguardar, a fim de a proteger, assim como nos diz a palavra, a fim de a ensinar, a fim de lhe ser auxílio, assim como Jesus ele diz: virá o Espírito, aquele que vos auxiliará, o auxiliador, para nos auxiliar até a segunda vinda de Jesus. É o Espírito Santo que vai nos fortalecer, porque é ao Espírito Santo que está à guarda da igreja, para que possamos permanecer firmes na verdade, para que diante das realidades que nós temos visto e vivido nos tempos de hoje, diante das provações, diante de tantos erros que o mundo tem ensinado, diante de tanto mal que tem acontecido em nossos tempos, para que nós não nos desviemos da verdade, para que nós não nos afastemos da palavra de Deus, para que nós não nos afastemos daquilo que Deus tem nos ensinado, para que nós não nos afastemos dos sacramentos, para que nós não nos afastemos do grupo de oração. É o Espírito Santo de Deus que nos mantém em fortaleza. É o Espírito Santo de Deus que é o guarda da igreja, para que nós não nos desviemos da verdade, para que nós não nos desviemos daquilo que Cristo nos ensina, independente daquilo que o mundo tem ensinado, independente daquilo que as novelas, os filmes, aquilo que a televisão tem ensinado, aquilo que a televisão tem doutrinado as famílias, diante de tanta perversão e diante de tanto mal. É o Espírito Santo de Deus que é o guarda da igreja, para manter a igreja perseverante até a vinda de nosso Senhor, para que quando Cristo voltar, a igreja, assim como nos diz no versículo 8, foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos, ou as boas obras do povo de Deus. Para que eu e você permaneçamos perseverantes na presença de Deus, para que eu e você possamos todos os dias buscar executar boas obras na presença de Deus, seja dentro da igreja, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja nas realidades, nos convíveis sociais que nós vivemos. É necessário e é somente com a graça do Espírito Santo que possamos então fazer boas obras. Viver bem sobre a terra, fazer o bem, viver uma vida de oração, buscando a vontade de Deus, buscando a palavra de Deus e vivendo como cristão no mundo, não apenas dentro da igreja, mas especialmente lá fora. E é somente o Espírito Santo que nos leva a nos revestir com essas vestes nupciais, com as vestes em preparação da vinda de nosso Senhor, para que quando Cristo voltar, nós possamos estar então vestidos de linho, que no caso é as boas obras do povo de Deus. Mas é somente o Espírito Santo que nos mantém em sintonia com a verdade, que nos mantém perseverantes na igreja. É somente com a pessoa do Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguimos, sozinhos nós não damos conta, e nós não vamos
dar conta de forma nenhuma sem a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele quem é o guarda da igreja, para que possamos permanecer perseverantes até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, do esposo da nossa alma, daquele que vai tomar a nossa vida, que vai tomar a nossa história, aonde nos diz em Apocalipse capítulo 21, que é na Nova Jerusalém, aonde Deus mesmo preparou para nós, aonde tem o próprio construtor e artífice, o próprio Deus. Lá não haverá choro, não haverá tribulação, não haverá fome, não haverá sede, e nem mesmo precisará de sol, porque o sol será o próprio Deus, o Cristo Sol nascente, que vai iluminar as nossas vidas, iluminar a nossa história. E é para esse lugar que Deus quer nos levar. Depois de casar com a nossa alma, de unir com a nossa alma, assim como o homem e a mulher, dado em matrimônio, alcançam essa graça. Por isso que o matrimônio é algo tão sagrado, que é um dos pecados que é muito condenado na palavra de Deus. O casamento do homem e da mulher. Porque o casamento aqui na terra simboliza, é a prefiguração, é a antecipação do casamento na vida eterna. Por isso que Deus condena grandemente o adultério, e condena de forma extraordinária. Por quê? Porque quem não vive o matrimônio bem aqui na terra, de forma alguma poderá viver o matrimônio no céu. Quem não se prepara aqui na terra, jamais poderá viver essa realidade de matrimônio com Cristo no céu. Porque eu e você fomos criados para um dia vivermos eternamente com o nosso Deus. Porque Deus, Ele ama você. Porque você é importante para Deus. E Deus deseja que um dia eu e você possamos estar junto com Ele. E é por isso que Deus deseja que eu e você perseveremos aqui nessa terra e nós não nos desviemos da verdade, nós não nos desviemos da sua igreja, mas que possamos permanecer firmes no louvor, no grupo de oração, permanecer nos sacramentos, na confissão, na missa, em tudo aquilo que a igreja nos apresenta e nos dá como instrumentos para estar cada dia mais próximos de Cristo. Mas para que possamos rezar, eu quero te convidar a você se levantar. Se é o Espírito Santo de Deus, que é aquele que guarda, aquele que protege, aquele que zela, aquele que é o auxiliador, o Espírito Santo de Deus, que nos auxilia nessa passagem derradeira, nessa peregrinação sobre a terra, que ajuda a igreja militante, nós que militamos aqui na terra, a fim de um dia alcançarmos a glória futura, aquilo que nos é reservado, aquilo que nos é prometido, e aquilo que nós lemos que é uma revelação de Deus. E Deus, Ele não é homem para mentir, e muito menos filho de homem para voltar atrás de suas palavras. Se Ele disse, Ele cumpre, e Ele deseja que eu e você um dia estejamos com Ele. Então quero te convidar a você levantar os seus braços. E eu não sei como que você chegou aqui, não sei como que você se encontra, mas eu não sei aquilo que as pessoas têm dito ao teu respeito, eu não sei quais são as palavras que as pessoas têm te apelidado, que têm dito, ao teu respeito, mas eu quero te dizer que você é a esposa de Cristo, mas que você precisa estar preparada para a vinda do Senhor. Eu e você precisamos estar preparados, perseverantes, em paz com Deus, para a vinda do Senhor. Então quero te convidar que você clame a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa te dar força, te dar ânimo,
te manter em perseverança, em continuidade na presença de Deus, para que você não desvie da verdade, para que você não desvie da vontade de Deus, da promessa de Deus sobre a tua vida, da promessa de Deus sobre a tua história. Por isso, alegra-se em Deus, porque existe algo da parte de Deus ao teu respeito, e é o Espírito Santo de Deus que mantém guardado a nossa alma, é o Espírito Santo de Deus que nos concede a graça de manter-nos vigilantes, de manter-nos perseverantes até a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós te pedimos nesta noite, Senhor, vem sobre nós nesta noite, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, ó Paráclito. Vem, ó doce hóspede da nossa alma. Vem dos quatro cantos do céu nesta noite sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua presença, nós necessitamos de ti, ó Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós nesta noite, Senhor, e levanta aquele que está abatido, aquele que está desanimado, aquele que está para baixo, aquele que perdeu as expectativas, aquele que perdeu a esperança, aquele que perdeu o norte, a visão. Ó Deus, nós te pedimos nesta noite, levanta-nos nesta noite, Senhor, e fortalece a nossa força, dai-nos vigor, dai-nos entusiasmo, desejo, fome e sede pela tua presença, Deus. Nós te pedimos nesta noite, levanta-nos, ó Deus, de toda tibieza, de todo cansaço, prostração, de todo desânimo, Senhor, de toda enfermidade. Levanta, Deus, nós te pedimos nesta noite, e manifesta o teu poder sobre nós nesta noite. Age, Deus, com o teu poder sobre nós, aviva a nossa alma, incendeia o nosso coração, Senhor. Nós te pedimos, concede-nos a graça nesta noite de viver uma experiência da tua presença, de nós sermos abastecidos, de nós sermos fortalecidos pela tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, e batiza a nossa alma nesta noite, Senhor. Concede-nos a graça de viver uma experiência com a tua presença, ó Espírito Santo de Deus. Levanta-nos nesta noite, Espírito Santo. Vem, ó Deus, toca na nossa mente, toca no nosso coração, Senhor. E aquilo, Deus, que nós muitas vezes fomos aceitando sobre a nossa vida, todo erro, todo desvio, todo mal, toda palavra maldita, ó Deus, toda atitude que não é do teu agrado, toda atitude que vai contra os teus ensinamentos, nós pedimos, purifica a nossa mente nesta noite, Senhor. Purifica o nosso coração nesta noite, Espírito Santo de Deus, e muda a nossa história, muda a nossa vida, muda o nosso coração nesta noite, Espírito Santo de Deus. Arrasa com a nossa história, arrasa com a nossa vida, Espírito Santo, e vem, ó Deus, realizar obra nova sobre a nossa vida, obra nova sobre a nossa história. Vem, Espírito Santo de Deus, e muda a nossa história, muda a nossa vida, abra os nossos olhos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Toca na nossa mente, toca no nosso coração, liberta-nos de toda opressão, de toda palavra, de todo ensinamento, de tudo aquilo, Deus, que o mundo tem nos ensinado, de tudo aquilo que o mundo tem doutrinado. Liberta a nossa alma, Deus, e declara a tua verdade sobre a nossa vida. Ressuscita a nossa fé, ressuscita a nossa esperança, a nossa confiança na tua palavra, Senhor. Dai-nos o desejo, dai-nos fome, dai-nos anseio pela tua presença, Deus. Dai-nos fome pela tua palavra, dai-nos a graça nesta noite, Senhor, de sentir sede, de sentir fome pela tua palavra. Dai-nos a graça, Deus, de sair nessa noite e de buscar conhecer a tua palavra, de buscar, ó Deus, ler a tua palavra. Dai-nos, ó Deus, a graça de voltar para os sacramentos, de voltar para a Santa Missa, de nós sermos perseverantes na sua igreja, de nós sermos perseverantes na sua vontade. Nós te pedimos, Senhor, opera sobre a nossa alma, opera sobre a nossa vida, opera em nosso coração, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, nós te suplicamos, tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Nós te damos o livre acesso, ó Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Ori ala cantara la bara, serere cantara la barie, serere cantara la
Receba, em nome de Jesus, esse sopro sobre a sua vida, sopro de vitalidade. Recebe uma nova vida sobre você nesta noite. Receba o avivamento, receba a força que te é necessária, receba o ânimo, a fé, receba a fortaleza, receba o levantamento sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Receba a cura, o milagre, a transformação da tua vida, da tua história, da tua casa, da tua família. Receba a graça de Deus sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Toma posse da graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. Receba o novo de Deus sobre a tua vida, para que você não saia daqui da mesma forma, do mesmo jeito, com uma nova visão, com um novo jeito de pensar. Receba em nome de Jesus, pela força, pela graça, pela presença do Espírito Santo de Deus. E agradeça ao Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu te agradeço, eu te bendigo, eu te glorifico, eu te exalto. A Ti, Senhor, pertence toda a honra.